Olha, pessoal, eu acho realmente que é muita cara de pau do Lula da Silva ocupar todos os generosos espaços da mídia brasileira hoje, sexta-feira, para dizer que o crescimento do produto interno bruto, do PIB, da economia brasileira no ano passado, de 2,9%, é nulo, não é nada, não significa nada. Ele sabe o que está falando, né? Mas me mente assim descaradamente. Eu não sei o que está fazendo aquele inquérito das fake news do ministro Alexandre de Moraes, que não enquadra o Lula, por exemplo, em declarações desse gênero aqui. Na cara de todo mundo, na cara de pau. Eu acompanho a economia há muitos anos, né? Fui inclusive secretário da Fazenda em Porto Alegre, da Indústria e Comércio, sou jornalista econômico. Sinceramente, atropelar os fatos dessa maneira aí, uma coisa assim que deixa a gente, quem tem cabelo ainda, né? Cabelo de pé, né? Ora, 2,9% no começo do ano passado, eu me lembro bem, eu escrevo todos os dias sobre economia no meu blog polibbraga.com.br. Eu me lembro que no início do ano passado, aquele boletim Focus, que toda semana é editado pelo Banco Central, projetava para o ano passado um crescimento de talvez de 0,8%, abaixo de 1%. O próprio Fundo Monetário Internacional projetava esse crescimento, porque afinal de contas nós estávamos vindo aí de 2 anos de pandemia, o mundo em todo entrou numa recessão terrível, inclusive o Brasil, e não se imaginava que a economia brasileira fosse reagir muito logo no primeiro ano, quando a pandemia já estava sob relativo controle, né? Mas cresceu sim, e muito, e 2,9%. Quer dizer, quando eu vejo na TV, ouço no rádio, leio no jornal, como hoje, sexta-feira, estou falando com vocês aqui, 4 horas da tarde, tempo ruim aqui no Rio Grande do Sul, meio, temperatura muito amena. Bom, quando eu vejo tudo isso aí, eu me pergunto assim, mas o que está fazendo? O que estão fazendo os nossos jornalistas, os nossos políticos, os nossos parlamentares, que não reagem à altura diante de uma mentira como essa, de dimensões oceânicas como essa? É claro que ele está fazendo essa declaração para desqualificar o governo Bolsonaro, o governo anterior, né? Porque ele só pensa nisso, né? Não pensa em outra coisa. Quer dizer, pensa também em outra coisa, vocês sabem, né? A que eu me refiro. Esse pessoal todo, ele pensa que as pessoas, que todo mundo é bobo, todo mundo é burro, todo mundo é guri, como diz o cartunista Cláudio Spritzer aqui de Porto Alegre. Esses políticos pensam que esses do PT, seus aliados, pensam que todo mundo é guri. Querem, por exemplo, tapar o sol com a peneira, né? Vem com essa conversa, a Dilma sofreu um golpe. Não houve um impeachment obedecendo todos os ditames constitucionais. Né? Também a Dilma não foi responsável pela pior recessão da história econômica do Brasil desde 1500. Né? Olha, vejam bem, o governo da Dilma, primeiro e segundo, o segundo foi só há 1 ano e meio, mas, enfim, foram quase 6 anos, né? Deixou aí um PIB, o terceiro pior PIB de toda a história da República, né? Ela só ganhou do Floriano Peixoto na média anual e do Fernando Collor, né? Eu já vou falar, foi o terceiro pior PIB em 127 anos de 30 mandatos de presidente da República. Do PT, governo do PT. O Lula nem toca nisso, né? Não é com ele, né? E nós sabemos que é com ele, sim, e com a sua organização. Como que não é? É assim, não tem a menor dúvida sobre isso aí. Né? Eu há pouco estava, inclusive, lendo um estudo do professor Reinaldo Gonçalves, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que analisou o desgoverno da Dilma na economia. Esses 6 anos e meio aí. Ela foi posta para fora depois de tanto que apresentou, né? As presepadas dela, principalmente com as pedaladas fiscais. Né? Ele resume tudo dizendo o seguinte, que isso foi um déficit de governança, para dizer o mínimo. Né?
Ele está usando de eufemismo, o professor Reinaldo Gonçalves, né? Olha, vamos por partes, como dizia Jaco o Estripador, né? Fator externo não dá para negar, não. Olha, a situação internacional, como é o caso da pandemia, por exemplo, o Bolsonaro pôde falar isso aí. Foi uma recessão mundial mesmo, né? Todo mundo sabe disso aí. Mas naqueles 6 anos e meio do governo da Dilma, não, o fator externo ele não pensou. Pelo contrário, né, o fator externo até ajudou naquele período ali. Então, o que nós tivemos ali? Nós tivemos, e a Dilma não soube, pelo contrário, ela manteve a herança maldita deixada pelos governos do Fernando Henrique e do Lula, né, porque as coisas já tinham começado ali a desandar na economia. No segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso e nos 2 do Lula. Mas ela, em vez de mudar, ela manteve e piorou. Segundo, foi uma falha, claro, como diz o professor Reinaldo Gonçalves, do modelo, né? Porque ela privilegiou a desindustrialização do Brasil. Depois nós podemos aí, como fator importantíssimo, porque é importantíssimo, colocar a questão da corrupção, né? Endêmica, sistêmica, que ocorreu não apenas durante os 8 anos do governo do Lula, veja-se o caso do Mensalão, como durante o mandato da própria Dilma, veja-se a Lava Jato. Né? Foram os 2 piores escândalos de corrupção de toda a história do Brasil. E pela primeira vez, como resultado desses escândalos de dimensões oceânicas, um presidente da República, um chefe de Estado, foi parar na cadeia, o Lula da Silva, por corrupção, condenado por corrupção. Desde 1500, isso nunca aconteceu. Nunca antes um chefe de Estado foi enfiado na cadeia por qualquer razão, muito menos por causa da corrupção, pois o governo da Dilma, ele coexistiu com isso aí. Né? Foi um governo como do Lula de assistencialismo, de clientelismo, de patrimonialismo, problemas, inclusive, de uma herança de padrões éticos e morais, sociais, econômicos, políticos, todos em decomposição. Não foi fácil para o governo seguinte, o Temer, tentar ajustar isso aí. Ele foi atropelado, inclusive, no final. E nem para o Bolsonaro. Apesar de toda a oposição que o Bolsonaro sofreu, ele colocou a economia nos eixos. Primeiro, ele governou o governo. Acabou com aquela história do governo de coalizão que levou a esses casos de corrupção aí desvendados nos governos do Lula pelo Mensalão e da Dilma pela Lava Jato. Acabou com isso aí. Tentando governar o governo, né? Para controlar o déficit público, ou seja, ajustar as contas do governo, permitindo o desenvolvimento econômico sustentável. Foi o que ele fez durante isso aí, que deu esse resultado, inclusive, no ano passado, na economia, de um crescimento de 2,9%. Então, senhores, o que nós tivemos aí é esse resultado que eu faço questão de colocar para vocês aí, que as pessoas precisam saber disso. Né? O que o Bolsonaro deixou para esse governo foi uma herança bendita, bem diferente dessa herança maldita aqui, ó. Os governos do PT são assim, ó. Eles tiveram 16 anos aqui em Porto Alegre. Eu analisei nesse livro aqui os 16 anos dos governos do PT aqui em Porto Alegre, eles deixaram uma herança maldita. Eu descrevo em pormenores isso, em 400 páginas. Analisei isso em pormenores. Depois, quando eles assumiram 2 mandatos aqui de governador do Rio Grande do Sul, não foi melhor. A única coisa que eu posso dizer em favor do PT, do Rio Grande do Sul, dos seus líderes aqui, é que pelo menos eles não deixaram uma herança também, não apenas de má gestão no governo e de desastre econômico, mas de corrupção, porque isso eles não deixaram aqui no Rio Grande do Sul. Ocorreram alguns casos tópicos aqui, mas eu devo ser justo aqui para registrar aqui, não, que nada, nem sequer comparável com o que ocorreu no Mensalão e na Lava Jato, nos governos do Lula e da Dilma. Então, nem longe. Né? Essa gente agora voltou ao governo.
e já vem com essa história aí. Em vez de trabalhar essa herança bendita, quer fazer com que as coisas aconteçam como aconteceram no passado. Quer dizer, a história se repete aí, como farsa, mas como tragédia, né? Para o povo brasileiro. Eu gostaria que vocês pensassem bem nisso aí. Acho importante que as pessoas que estão me vendo nesse momento pensem bem em tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Eu registro aí as opiniões de quem me acompanha aqui, de quem me acompanha no meu blog também, polibiobraga.com.br, e vejo que tem muito petista ali me acompanhando aqui. Claro que fazendo uma crítica ao tudo que eu digo aqui, mas às vezes pode ser que alguma coisa, sabe, alguma coisa acaba ficando na cabeça deles aí, né? Na de vocês, todos, o que eu tento fazer aqui é passar elementos, material que permita que vocês possam estabelecer um contraditório em relação a essas mentiras pavorosas que diariamente estão sendo produzidas pelo governo lulopetista e reproduzidas, às vezes, sem muita contraditório por parte da mídia tradicional, né? É isso aí, senhores. Um bom final de sexta-feira para todos.